carta à igreja em Tiatira. Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmirna e Filadélfia, e um trono em Pérgamo. Em Tiatira ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Para servir a Deus num ambiente cheio de influências do diabo, o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores. Tiatira era uma igreja localizada na província romana da Ásia, na cidade de Tiatira. A carta à igreja está registrada no Novo Testamento no livro do Apocalipse, escrita pelo apóstolo João. Essa carta registra as palavras do próprio Senhor Jesus ao anjo da igreja de Tiatira. Nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira tinha sua importância. Localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo, a capital da província. Tiatira era uma grande cidade comercial. Inclusive, a cidade abrigava muitas corporações comerciais. A vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Destacava-se na cidade a produção e comercialização de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. A carta começa trazendo uma grandiosa autodesignação de Cristo. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto em que viviam os cristãos daquela cidade. Tiatira possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Na sequência, Cristo elogia a igreja por seu trabalho. Ele declara conhecer as suas obras, seu amor, sua fé, o seu serviço e sua perseverança. Na verdade, as últimas obras da igreja de Tiatira eram mais numerosas que as primeiras. Estudiosos acreditam que nessa época a igreja de Tiatira já tinha quase 4 décadas de existência. Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço de Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, pois Deus nos criou para as suas boas obras. O princípio do amor é fundamental na vida do cristão. Faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. A fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não pode existir comunhão entre os dois. A perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança, uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. A tribulação produz perseverança. Jesus viu também problemas na igreja em Tiatira. Ele fez uma crítica severa. Tenho, porém, contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido esse nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe. Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos a práticas de idolatria e prostituição. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representa comunhão com os demônios. O problema da igreja foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar falsos mestres. A igreja em Tiatira, possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da doutrina, tolerava esta falsa mestra. Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Verso 21. Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. Eis que a prosto na cama. Verso 22. Esta não é a cama da prostituição, mas a cama da doença e sofrimento.
Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a deitarem na cama da tribulação. O verso 23 segue dizendo: matarei os seus filhos. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Da mesma maneira, é possível que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Se não se arrependerem, Jesus mataria os malfeitores. O castigo divino tem vários propósitos. Um desses, obviamente, é o castigo dos culpados. Jesus prometeu matar as pessoas que praticaram a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo atrás desse castigo. A morte de alguns serviria de alerta para outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece e que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Observamos a importância da disciplina divina para deter o pecado dos outros. Na última parte desta carta, Jesus oferece encorajamento aos cristãos em Tiatira. Ele já falou sobre os filhos de Jezabel, agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis, que não aceitam a doutrina dela e não participam do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscavam as profundezas de Deus, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob a pressão de falsos ensinamentos como o de Jezabel já seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso, então ele não permite que seus servos sejam tentados além de suas forças. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos as tribulações. Nos versos 26 ao 27 podemos ler a autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos desse mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder ungido de Deus. Ao vencedor, verso 26. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos as tribulações. Verso 26 e 27, a autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos desse mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações, com o poder do ungido de Deus. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participarem deste vitorioso reino messiânico. Contudo, concluímos que Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, ele promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. Na carta à igreja de Tiatira, em vez de trazer uma lista de exigências aos crentes fiéis que não tinham abraçado a falsa doutrina de Jezabel, Cristo apenas os exorta a continuarem fiéis, evitando os costumes pagãos daquela cidade. A carta termina com uma afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas ainda participarão do seu esplendor.